Nessa resenha da bola, iremos destacar com Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Penedo, Alagoas, os últimos acontecimentos, fatos importantes do futebol no Brasil. Também notícias aqui da Europa. Fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando mais uma edição da nossa Resenha da Bola, eu, Antônio Júnior, direto aqui ligando da região do Porto Norte de Portugal, nessa quarta-feira, 26 de junho de 2024. Sem perder tempo, eu vou direto ao Rio de Janeiro, vamos tratar de três assuntos: a desapropriação do terreno do gasômetro pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, que aí possibilita, de fato, agora o Flamengo a concretizar, né? É o primeiro passo de concretizar o sonho do seu estádio nessa região. Depois, com Fernando César, a saída de Cuca do Atlético Paranaense, e com Robson Lessa, vamos falar da seleção brasileira que empatou na estreia. Que jogo, hein? 0-0 contra a Costa Rica na estreia da Copa América. Antônio Manuel Góes, quero saber de você mais informações, mais detalhes. Sei que você tem muitas informações a respeito dessa desapropriação do terreno do gasômetro, o primeiro passo para o Flamengo concretizar esse sonho de ter seu estádio na região. Hein, Antônio Manuel Góes, um abraço. Tentarei explicar grosso modo, baseado em informações técnicas que me chegaram de fontes especializadas, detalhes sobre a desapropriação 3 dias atrás, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, do terreno do antigo gasômetro situado no bairro de São Cristóvão, entre as avenidas Brasil Francisco Bicalho e Pedro II, vizinho à desativada estação de trens Dona Leopoldina, ora em fase de restauração como centro cultural, Terminal Novo Rio e o recém-inaugurado Terminal Gentileza, que além de linhas de ônibus locais, estaduais e interestaduais, são servidos pelo VLT, veículo leve sobre trilhos, conectado com a rede ferroviária Supervia, antiga central do Brasil, o terminal de barcas da Baía de Guanabara, na Praça 15, e o aeroporto Santos Dumont, além de acesso pela linha vermelha ao aeroporto internacional Tom Jobim, ou Galeão. O terreno foi adquirido pelo Fundo Privado de Investimento Imobiliário Porto Maravilha em outubro de 2010, administrado desde a época pela Caixa Federal. O anunciado perdão, entre aspas, de dívida fiscal da Caixa como administradora do terreno de 83.300 metros quadrados será, na realidade, um acerto de contas da Prefeitura com o fundo, que tinha expectativa de repassá-lo para empreendimentos imobiliários, residenciais e comerciais, o que não ocorreu como esperado, já que todo fundo de investimento opera na expectativa do curto prazo. Como o único potencial comprador é o Flamengo, a Prefeitura negociou parte de seu contrato de financiamento na Caixa para a infraestrutura do Porto Maravilha, em operação cruzada com a dívida fiscal da instituição financeira. Como disse, uma operação cruzada. Diante da desapropriação por interesse público, o Flamengo adquirirá o imóvel por valor arbitrado em leilão, com o objetivo direcionado exclusivamente para a construção de um estádio de futebol. A Prefeitura já trabalha para dimensionar impactos de ordem ambiental e mobilidade urbana, e uma comissão na Câmara de Vereadores cuida igualmente da legislação que coincida com o interesse socioeconômico do Rio de Janeiro. O dito perdão do prefeito Eduardo Paes é, na realidade, um acerto em troca de parte do financiamento para a execução da infraestrutura do Porto Maravilha. Não há desoneração fiscal nessa operação, isto é, o poder público não está isentando a Caixa em relação à sua dívida fiscal. Apenas como disse, acerto de contas. O terreno do gasômetro tem valor de mercado avaliado em 246 milhões de reais. O processo de sua descontaminação está orçado em quase 100 milhões de reais, valor a ser obviamente deduzido do valor total da venda. O Flamengo se dispunha a pagar até 250 milhões
com 80% garantidos pela venda de apartamentos de 3 e 4 quartos em seu edifício na Avenida Rui Barbosa, na Praia do Flamengo, ora em reforma destinada para sua transformação em resort. Pelo que se depreende, a operação deverá ser fechada em torno de 150 milhões de reais, descontado o custo da descontaminação do terreno, proporcionando ao Flamengo a aquisição de área vizinha de 17 mil metros quadrados a ser destinada a um amplo estacionamento. A iminente aquisição do terreno do gasômetro será decisiva no empenho do presidente Rodolfo Landim em indicar seu sucessor na presidência do Flamengo, cujo pleito ocorrerá em dezembro, Antônio Júnior. É verdade, Antônio Manuel Góes, você trazendo aí muitas informações pertinentes com relação a essa questão da desapropriação do terreno do gasômetro, terreno esse que o Flamengo pretende construir o seu estádio. É o primeiro passo, como eu disse, né? Teremos aí várias questões ainda envolvidas, mas é o caminho inicial para o Flamengo, sob a gestão do Rodolfo Landim, iniciar de fato o projeto Estádio do Flamengo nessa região. Mas agora eu vou até Curitiba, no Paraná. Fernando César Cuca deixou, mais uma vez um clube no meio do caminho. Já tem acontecido lá atrás, agora mais recentemente com o Corinthians, com o Atlético também paranaense. Como é que você viu essa questão? Como é que repercutiu? Aliás, com declarações também do presidente, o Petralha, do Atlético Paranaense, e também o Cuca rebatendo. Quero lhe ouvir mais a respeito desse assunto. Fernando, um abraço. Olha, Júnior, algumas situações, posições do presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, eu realmente não concordo. Mas, com relação a esse episódio, essa polêmica da saída do Cuca, do comando técnico do Atlético, e as declarações, porque se formou um verdadeiro debate pelas redes sociais com declarações do presidente Mário Celso Petralha do Atlético e as justificativas do Cuca também em sua rede social. Olha, nesse episódio eu estou com a posição do presidente Mário Celso Petralha, que alega o seguinte: após aquela saída e a polêmica e o desligamento do Cuca no comando técnico do Corinthians, o Cuca ele foi bastante criticado, não apenas por alas no Corinthians, mas pela mídia também de uma forma geral, e ficou um período afastado de trabalhos como treinador no futebol. O Cuca sempre declarou ser torcedor do Atlético Paranaense. E aí o Mário Celso Petralha resolveu abrir as portas para o Cuca, que retomou a sua carreira como treinador. Vinha realizando um bom trabalho no Atlético, mas os 3 últimos resultados, claro que frustraram a torcida da forma como aconteceu. O empate com o Flamengo já no apagar das luzes, o empate com o Botafogo também nos acréscimos, e esse último confronto com o Corinthians, em que o Atlético tomou o gol de empate também no último minuto. O time seguiu para o vestiário e ali o Cuca, surpreendentemente, tomou uma posição e deixou o comando do Atlético, dizendo que a culpa era dele, sendo que 3 empates diante de equipes bem estruturadas no futebol brasileiro, pela ordem Flamengo, Botafogo e Corinthians, são resultados, no meu entendimento, considerados normais. Não seria uma justificativa para o técnico abandonar o barco. Nós
Nós que eu digo, a crônica, de uma forma geral, já estivemos ao lado de treinadores quando são desligados, quando são demitidos pelos clubes que eles trabalham. E desta vez, quem abandonou não foi a diretoria. Quem abandonou o clube foi ele, o Cuca, no meio do caminho. E depois a gente fez um retrospecto e o Cuca, ele está levando essa marca na sua carreira de abandonar, não foi a primeira vez, clubes, equipes que ele dirige pela metade do caminho. É verdade, Fernando César, o Cuca deixando mais uma vez um clube pelo meio do caminho. Aliás, eu sei que muita gente, inclusive colegas nossos, acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, gente, não tem como você não associar o fato para lá de lamentável, um crime que o senhor Cuca está envolvido, anos atrás, lá na Suíça, né, com mais 2 colegas, o estupro, a violência sexual contra uma adolescente, Cuca dizendo que não participou. Pô, meu amigo, não tem como, não tem. E o pior é que ele sempre tira o corpo fora. Ele foge da discussão. É bom lembrar e é bom deixar muito claro, tá, que ele não foi inocentado. Ele não foi inocentado. O fato de ter arquivado lá, mas ele não foi inocentado. Eu vejo muita gente, não, o Cuca foi inocentado, o Cuca não tem culpa, já passou o quê? E outra, aqueles argumentos, né, que ele deu, dizendo que ele não participou, ele estava ali só, mas não estava no local. Uma pessoa decente, uma pessoa correta, né, uma pessoa com princípios, iria interceder num absurdo daquele ali. Não tem como não associar. Você pode associar, tudo está ligado, gente. É um comportamento. Errar é uma coisa, mas o que ele fez, ele nem reconhece. A verdade é essa, ele tira o corpo fora. Nós vamos agora até Penedo, Alagoas, meu caro Robinson Lessa, seleção brasileira, estreia, que estreia, hein? Lamentável, 0-0 contra a Costa Rica, uma seleção fraca, a expressão correta é essa, com todo respeito à seleção da Costa Rica, e o Brasil tem um desempenho abaixo da média e não consegue vencer a seleção da Costa Rica na estreia da Copa América. Como é que você analisou esse jogo e mais ainda, né, a sequência do Brasil na competição, próximo jogo contra o Paraguai, hein, Robson? Um abraço. Brasil não se ouve bem, empatou por 0-0 contra a seleção costarriquenha, teve o amplo domínio das ações, criou e desperdiçou diversas oportunidades, mas mostrou muita inoperância ofensiva. Nossos homens de frente não foram capazes de superar a forte marcação defensiva costarriquenha, deixando o torcedor brasileiro, de uma certa forma, decepcionado. Esta é que é a verdade diante do que nós vimos lá nos Estados Unidos. Precisa melhorar muito para seguir adiante e tentar chegar mais longe nesta competição continental. Ficou evidente que padecemos de um homem de área. Ficou claro que o Endrick, desses todos que aí estão, é titular absoluto no nosso modo de entender. Não sei o porquê do Dorival Júnior ter todo esse temor, porque ele é jovem, não posso queimá-lo. Peraí, quem tem condições, quem tem talento, não tem problema de idade. Mostra serviço, mostra futebol, e o Endrick já mostrou essa competência em diversos outros jogos da seleção, quando da sua ascensão no Palmeiras, enfim. Tem personalidade e diante do que vem jogando a seleção com um falso atacante, porque o Rodrigo não é esse jogador de área, é mais um meia de ligação.
Então já fica complicado você contra um adversário retrancado jogar com falso atacante. Falso, só a própria palavra já diz tudo. Então você tem que jogar com atacante mesmo, de característica de presença diária, de incomodar, de admoestar os zagueiros adversários. E acho que o Dorival Júnior está se equivocando, teimando em deixar o garoto do Palmeiras no banco. Precisamos de um maior poderio ofensivo e ele realmente é uma alternativa. Se vai dar certo, são outros 500, mas que precisa ser testado desde o começo de um confronto, qualquer ele que seja. Isso é inegável, sem sombra de dúvida, porque a gente está vendo aí a realidade, a equipe brasileira Canarinho padecendo de um poder de fogo. Melhora quando o Endrick entra, melhora quando aparece companheiros novos também no transcorrer da partida. Então isso deixa claro, evidente que o time precisa realmente de ter o garoto revelado pela Sociedade Esportiva Palmeiras nas categorias de base. Próximo jogo contra o Paraguai, na sexta-feira, depois de amanhã. Provavelmente teremos mudanças. O Vinícius Júnior continua deixando a desejar na seleção brasileira. Não é metade do Vini Júnior, para mim, o maior favorito, a bola de ouro dessa temporada, que atua com a camisa do Real Madrid. Até agora na seleção brasileira tem ficado aquém da sua real condição técnica de produzir, de criar jogadas para os demais companheiros. Enfim, seleção do nosso amigo Dorival Júnior precisa melhorar muito. Um forte abraço e até a próxima. É isso aí, meu caro Robinson Lessa, em Penedo, Alagoas. Olha, a seleção brasileira decepcionou, né? Eu, na minha opinião, a seleção deixou a desejar sim, porque você enfrentando uma seleção de um nível bem mais abaixo, de um outro patamar no futebol, com todo respeito, é claro, toda seleção merece respeito, futebol é futebol. A gente está vendo surpresas aí nessa Eurocopa 2024 também, mas a questão é que o Brasil deixou a desejar no tocante ao futebol apresentado em campo. E agora tem esse compromisso com o Paraguai, né, com o dever, né, de fazer uma partida bem melhor e conseguir a vitória para avançar na Copa América. A resenha da bola vai ficando por aqui, mais uma edição, convidando você. Gente, vamos lá, hein? Rapidinho, vai gastar 2 segundinhos, 3 no máximo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais para fortalecer e crescer essa nossa resenha da bola, né? O nosso canal, PB Desporto, de modo geral, com seus programas, sempre procurando trazer conteúdos mais relevantes do mundo do futebol. A todos um abraço e até a próxima.